Estão ligadas às nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Amém? Sentem-se, por gentileza. Muito bom. Merece mesmo palmas para ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Coragem para obedecer. Então, é isso aí, coragem para obedecer. Porque, queridos, coragem é um princípio. É o princípio mais forte. Porque sem coragem, as pessoas não vão a lugar nenhum. O que falta em muita gente é exatamente aquilo que ela não dá o nome certo. Que coragem. Coragem de crer numa escritura e se levantar. Coragem de ir e se alinhar com aquilo que está lendo. Coragem de tirar algo da vida, porque a palavra está dizendo que é para tirar. Coragem para colocar algo que a palavra está dizendo. É hora de você colocar, é hora de você alinhar, é hora de você mudar isso aqui. Então, se nós formos profundamente, né, coragem é um princípio, é uma base que, se faltar, vai faltar o principal. Tanto é, você ter a noção do quanto você é forte, precisa ser levado com muita seriedade, que o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é dos covardes, é dos tímidos, que são aqueles que negam a consciência, que se intimidam diante dos desafios da vida e que se entregam como qualquer pessoa sem Deus se entrega a uma notícia, a um problema. Ele não tem coragem para enfrentar. Coragem é um fundamento, é um princípio, é um fundamento. E fundamento, você sabe, que não tem nenhuma construção que venha prevalecer sem um bom fundamento. Vai desabar. E se tem uma coisa que o senhor tem falado muito, é sobre construções na rocha. E nós aprendemos com o Senhor esse princípio básico, poderoso, indispensável, coragem. E eu vejo gente que está longe de ser o que poderia ser, exatamente porque a mente ainda é escrava de medos, de intimidações, de covardias, e a pessoa não sabe, muitas vezes, enfrentar coisas da vida, né? E o que isso implica? Tudo. Porque imagina um homem covarde que joga tudo para a mulher dele. Esse casamento nunca será um bom casamento. E esse homem nunca vai ser uma referência. Imagina também uma mulher que qualquer notícia faz com que ela desabe e ela vive uma vida dessa forma, né? Expressando os seus medos e aflições
com um espírito quebrado, caído. Imagina pais medrosos que estão transferindo seus medos para a vida dos filhos. E criando filhos que têm medo de enfrentar, e eles, por conta do medo deles, dos seus medos, eles impedem que os filhos enfrentem os seus desafios. Então, assim, sem coragem, e é o que está faltando em muita gente, é a coragem de admitir quem é, coragem para ter honestidade intelectual e dar o nome certo para as coisas, coragem de se expor, né? E parar de se importar tanto com a sua reputação e opinião dos outros, e começar a ser uma pessoa de verdade, né? Parar de se preocupar em falar o que você acha que os outros querem ouvir e se tornar uma pessoa verdadeiramente sincera e não sinceramente errada, né? Porque está cheia de enganos, porque rejeita a verdade. A Bíblia fala aqui de Jerubaal, né? Isto é, Gideão. A história de Gideão, ela é, assim, maravilhosa. Eu amo a história de Gideão, porque ela deixa claro para nós que o Senhor nunca chama alguém que está desocupado. As pessoas que ele chamou, você pode ver na Bíblia, elas estavam sempre envolvidas com alguma coisa. Elas estavam produzindo onde elas estavam. E, a partir dali, elas mudaram o rumo ouvindo a Deus. Então, se você ler o texto de Juízes 6, aliás, se você ler o livro de Juízes, foi um tempo muito triste para Israel, né? Um tempo onde você vê ali, já no primeiro capítulo, mostrando no que aquilo ia dar, o que decisões vão causar lá na frente na nossa vida. Então, você vai ver as concessões. Deus mandou expulsar todo mundo, você vai ver um fazendo concessão aqui, outro ali, outro ali. Aí você vai para o capítulo 2, você vê já o Senhor repreendendo o povo e dizendo para o povo que agora eles tinham perdido a graça, né, o favor. Que eles tiveram um tempo com favor absoluto para expulsar todo mundo. Mas que agora o Senhor não ia expulsar os que eles deixaram lá. E que aqueles inimigos iam se voltar contra eles, e aqueles deuses, aqueles altares que eles não demoliram, iam virar uma armadilha contra eles. O que virou. O livro de Juízes é assim, vale a pena, ele não é grande, vale a pena você parar e ler. Ali é um ensino para a vida. Quando você tem graça para fazer algo e você não faz, aquilo não vai ficar melhor nem mais fácil. Você vai ver um negócio que vai se acumulando e vai perdendo a mão cada vez mais. Aí a Bíblia diz que veio uma geração que não conhecia o Senhor. E foi influenciada pela cultura daqueles que ficaram lá, que os pais não expulsaram. Agora você vê o terror. Como uma geração que não conhece o Senhor? Pois é. Uma geração que não conhecia. Talvez conhecia, não é que não conhecia, nunca tinha ouvido falar de Deus, mas que não tinha conhecimento revelado de Deus, não tinha comunhão com Deus, não tinha experiência com Deus. Esses pais se envolveram tanto com o processo da conquista que descuidaram do principal. Não fizeram o que o Senhor mandou fazer, em toda a Bíblia. Mas eu sempre trago Deuteronômio 6, porque ali está muito claro, né?
a mesa, ao levantar, ao sentar, ao andar, ao deitar, levantar, sabe, amarra a palavra, põe nos umbrais da sua casa. Você precisa cercar tudo da palavra. E esse povo fracassou no principal. E aí você vai ver Deus levantando juízes, e que libertava, tinha um tempo de paz, esse povo, você vai ver de novo, né? E de novo o povo fez o que o Senhor reprova. E de novo o povo fez o que o Senhor reprova. E eu fico assim, de chocar. Mas isso se repete na vida. No nosso dia a dia a gente vê isso. Né? O Neemias fala que tão logo eles voltavam a ter paz, eles voltavam a fazer o que o Senhor reprova. Bastava eles terem um alívio e ter vitória, para eles voltarem para o mesmo lugar de antes. Tanto que você vai encontrar muito isso. De novo o povo fez o que o Senhor reprova. Aí você vai para o outro capítulo. De novo o povo fez o que o Senhor reprova. E aí quando você aprofunda, o que é que o povo fez? Idolatria. Você vai ver que os exílios foram por conta da idolatria. Você vai ver que idolatria na Bíblia é um problema gravíssimo, porque é a quebra do primeiro mandamento. Você vai amar Deus de todo o seu coração, não vai botar nada no lugar de Deus. Não terá outros deuses. Você não pode ter outro Deus. Agora, nós podemos nos enganar facilmente, né? Com a ideia de que, não, eu não tenho, eu não estou adorando uma imagem. Isso é muito infantil, né? É uma visão e uma fala bem infantil. Porque o salmista fala que nós nos tornamos parecidos com os nossos deuses. Aí é só você olhar as suas prioridades. Vão revelar quem é o seu Deus. E algumas pessoas, elas já deixaram claro, não é de hoje, que o Deus delas não é o Senhor. A prioridade da vida não é o Senhor. Não é, são elas são o seu próprio Deus. Tanto que elas criaram um Deus parecido com elas. Às vezes, o dinheiro, né? É o Deus da maioria, é o Deus desse mundo mesmo. Você vê que as pessoas fazem qualquer coisa por conta do dinheiro. Qualquer coisa. O que elas não fazem para Deus, elas fazem pelo dinheiro. O tempo que elas não arrumam para Deus, que elas não se dedicam para Deus, nem para a saúde delas, elas dedicam para o dinheiro. Então, Jesus falou isso, né? Dessa divisão, do perigo, porque ele falou, você não pode. Isso vai ser um desastre na sua vida, porque ou você vai servir a Deus, você vai servir a mamon, que é o dinheiro. Porque não dá. Ele deixou claro, o que compete pelo coração do homem com Deus não é o diabo, é o dinheiro. As pessoas fazem qualquer coisa pelo dinheiro. E o dinheiro é maravilhoso, porque dinheiro resolve tudo. Dinheiro resolve tudo. É uma maravilha, você resolve tudo com dinheiro. Tudo que é natural, que é coisa, você resolve com dinheiro. Então, dinheiro é uma bênção, desde que ele seja usado para fazer justiça. Ponto. Dinheiro é uma bênção, se ele for usado para fazer justiça. Se não for para fazer justiça, meu querido, pode saber que vai ser a destruição da pessoa. Então, o dinheiro não é o problema, é o amor a ele. Quando Deus deixa de ser o amor da sua vida para o dinheiro ocupa o lugar de Deus, e agora ele é o amor da sua vida. Então, agora você faz qualquer coisa pelo dinheiro. Você se esqueceu que o dinheiro é uma ferramenta maravilhosa, mas para fazer justiça,
né? Ele resolve de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz isso, ó, dinheiro resolve tudo. Então, o dinheiro é muito bom. Se ele ficar no lugarzinho dele. Porque a partir do momento que ele sai do lugar que é dele, aí nós temos problemas. E aí você vai vendo, né, essa idolatria crescendo. O povo adorou outros deuses. Aí, com isso, você passa a ter a cara desse Deus. E aí, com isso, você vai ver esse povo fazer ao modo deles. Então, a Bíblia fala que não tinha direção. Cada um fazia do seu jeito. Cada um tinha a sua interpretação, ia lá e fazia o seu modo. Que é o que a gente vê muita gente fazendo hoje. Cada um, não. Deus me entende, né? Então, eu vou fazer do meu jeito. E ali você vê em Juízes, cada um fazia do seu jeito. Aí você vai ver em Juízes 6, de novo, o povo fez o que o Senhor reprova. E aí a Bíblia fala que o Senhor entregou Israel nas mãos de Midian. E a opressão foi tão severa, que por 7 anos, um ciclo inteiro de 7 anos, Midian teve poder sobre Israel. E o povo, ao invés de correr para Deus, porque a Bíblia diz que eles vinham como enxames, assim, eram como um enxame de gafanhotos. Eles vinham consumindo tudo. E aí, ao invés do povo correr para Deus, a Bíblia fala que o povo foi se escondendo. Se esconder em cavernas, em buracos. Fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Porque os midianitas dominaram Israel. Aí, em vez do povo correr para Deus, como é que é? Preste atenção só nessa escritura. Midianitas dominaram Israel. Mas porque o primeiro versículo fala, Israel fez o que o Senhor reprova. De novo. Então, isso significa que ninguém aprendeu, a mente não foi renovada. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Aí, os midianitas dominaram tudo, porque Deus permitiu. Não foi o diabo, foi Deus. Aí, ao invés deles correrem para Deus, não é o que muita gente faz, ao invés de vai para Deus logo. Não, eles fizeram para si esconderijos. Agora eu vou esconder, eu vou fugir. Eu estou fugindo do problema, como se isso pudesse resolver alguma coisa. Aí fizeram esconderijos em montanhas, cavernas, fortalezas. Agora, aqui não está aí não é a solução. Não melhorou nada. Você continua lendo o texto, só foi piorando. Aquilo só foi piorando. Nada melhorou para eles. Porque o caminho não é esse. Eu estou vendo que tem algo que não está normal. E eu vou fugir do problema ao invés de enfrentá-lo. Ir a Deus, saber o que Deus está requerendo. Aí, depois de tanto tempo, 7 anos, o povo esperou demais, né? A Bíblia fala que o povo clama ao Senhor. Quando o povo clama, Deus responde, ele mandou um profeta. Né? Por causa de Midian, Israel empobreceu. É interessante, né? Até então estavam fazendo esconderijos em tudo quanto é parte. Aí eles foram vendo, foi mexendo no bolso, foi empobrecendo. O dinheiro foi acabando, a nação foi empobrecendo. Aí eles clamam, Senhora. Empobreceu tanto, ó o motivo, tá vendo?
Pela necessidade, o povo se afasta. Pela necessidade, o povo se aproxima. Não é por acaso que logo adiante você vai ver esse povo retornar ao mesmo lugar. Porque muda, deixa o texto, ó, muda o comportamento, mas não muda a cabeça. Se não muda a cabeça, você vai fazer de novo. Se você não sofreu uma renovação e se tornar uma pessoa livre, você vai voltar para o mesmo lugar. É só uma questão de tempo. Porque quando você não é liberto na mente, você não é liberto aqui na vida. É a mente. É uma renovação interna, uma renovação mental. Então, olha lá, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Mas é interessante que algumas pessoas, eu não sei se elas acreditam mesmo que a coisa vai acontecer do nada, não sei. É uma cegueira. Porque alguns eles esperam, eu vejo gente que está esperando o negócio não ter mais onde pegar. Eles esperaram não ter mais o que fazer. Uma nação que era riquíssima, só empobreceu, só caiu. E o povo se escondendo, fugindo, covardes. Até que, então, esse profeta vem e fala, conta resumidamente a história de Israel. E fala para Israel, eu tirei vocês do Egito para dar essa terra. Mas vocês me abandonaram. Eu tirei vocês. Aí lá, enviou um profeta. E assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Ele conta, resumidamente, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Ele só está repetindo. Mas vocês não me deram ouvidos. Simples assim. O que vocês estão vivendo é resultado de quem não ouve a verdade, ele está dizendo. Vocês não me ouviram. Tudo o que está acontecendo foi previsto, eu avisei lá atrás. Mas vocês não me deram ouvidos. Não é como muitos vão vivendo a vida? Estão vivendo do jeito deles. Eles dão a Deus o que eles querem dar. Eles fazem do jeito que eles querem fazer. Ou seja, estão vindo. Aí os problemas estão se acumulando, alguns estão fazendo o quê? Fugindo, se escondendo. Mas vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Aí eles se voltam para Deus. Bom, veio a mensagem. E aí o Senhor, o anjo está ali, observando Gideão, fazendo uma coisa inusitada. Ele pegou um tanque, né? O anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezeta Joás, que era o pai de Gideão. E Gideão estava fazendo o quê, filho de Joás? Estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Isso, com certeza, chamou a atenção de Deus. Porque você imagina malhar trigo num tanque de prensar uva. Um tanque é pequeno, né, que é para pisar as uvas. Malhar trigo exige uma eira grande, né, para aquela palha, o vento levar e tal. Mas aquele homem,
em tempos difíceis, ele decidiu fazer algo muito difícil. Eu vou preservar o pão da minha casa. Eu não vou deixar Midian levar. Então, ele fez algo que escondia do inimigo. Mas a intenção dele era preservar. E aquilo chamou a atenção de Deus. A criatividade dele, a ousadia e a capacidade de sofrer daquele jeito. Porque eu fico imaginando num tanquinho ele ali, né? Lutando para salvar aquele trigo. Isso chama a atenção de Deus, né? Eu não tenho como ir para uma eira, mas eu tenho como ir para um tanque. E ele foi. E eu gosto disso. Gente que ele cria oportunidades. Ele está criando. Ele não está esperando alguma coisa do nada. Não, ele está criando, ele está dando condições. E aí, o Senhor já começa dando a ele identidade. Por quê? Porque ele mesmo vai falar que ele é da menor tribo e da tribo mais pobre. E então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você. E chama ele, olha, ele diz a primeira coisa: eu estou com você. E chama ele de poderoso guerreiro. E aí você vai ver o Gideão mostrando que ele acredita, mas que ele também está inconformado. Mas o que foi feito das suas maravilhas? Cadê, Senhor? Por que não acontece mais? Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? E Deus gosta disso. O que aconteceu? O Senhor deu identidade a ele, chamando ele de poderoso guerreiro. O Senhor enxergou alguém que o próprio Gideão não estava vendo. E aí o Senhor se volta para ele e disse: ó, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Tudo bem. Com a força que você tem. Não é com outra coisa. Você não tem que pegar de fora. Tudo que você precisa para vencer essa guerra se encontra em você, está em você. Com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Levante-se e vá. Se eu parasse aqui, você já tem o que precisa e já pode entender claramente o que o Senhor está falando com você. Como que as coisas vão mudar na minha vida? As coisas não vão mudar eu correndo para algum esconderijo e esperando que algo aconteça do nada. As coisas vão mudar na minha vida eu ouvindo a Deus, acreditando no que Ele colocou na minha vida. O Gideão não se via assim. Quando Deus fala assim com ele, ele já de cara manifesta, a boca fala do que está cheio o coração, ele revela o que está dentro dele. Quem sou eu, Senhor? Né? Sou da família mais pobre, eu sou o menor da casa do meu pai, eu não tenho a menor condição. Ah lá, como posso libertar Israel? Ele olhou para quê? O olhar dele para ele era esse aí, ó. O olhar de Deus para ele era de um poderoso guerreiro. Mas ele se via assim, ó, meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da casa da minha família. Partindo desse princípio, ó, eu não sou a pessoa ideal para fazer uma coisa dessa.
E aí o Senhor responde, eu vou estar com você. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Ponto. Não é assim que Deus sempre fala? Eu estarei com você. O Senhor respondeu, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E aí você vai ver a história, é um negócio inacreditável. É lindo de ver como Deus deu vitória a Israel usando esse homem. Mas olha, tem detalhes e detalhes aqui. Uma primeira coisa que eu tenho que entender é que se eu estou caindo no mesmo buraco, é porque eu não aprendi nada. Se eu estou fugindo dos enfrentamentos, eu estou me enganando. O caminho não é se esconder. O caminho é reconhecer o erro e clamar a Deus. É você se lembrar que tudo o que você precisa para viver uma mudança na sua vida, Deus já colocou em você. Que Deus nos enxerga de uma maneira que nós não conseguimos nos ver. Você não consegue, talvez, se ver como Deus vê você. Mas é impressionante quando Deus dá a ele a identidade dele. Você é um poderoso guerreiro. Quem falou isso foi Deus. E fala para ele, eu vou estar com você. E você vai derrotar Midian como se fosse um só homem. Porque se eu estou com você, tudo que você acha que precisa, você não precisa. Você está equivocado. Você só precisa de mim, da minha graça, do meu favor. Bom, aí ele pede para Deus, ele vai lá e oferece um sacrifício para Deus, que é um cabrito. Deus recebe. Ele vê a Deus, acha até que vai morrer, e vê aquele movimento. Quando Deus recebe a oferta dele, Deus vem e fala com ele. Isso é muito interessante. Deus deu a ele identidade, falou que seria com ele. Ele vai lá e pede para Deus, se o Senhor realmente vai ser comigo, fica aqui que eu quero te oferecer uma oferta. Ofereceu. Né? Se posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que és tu que estás falando comigo e tal. Aí ele vai lá. Peço-te que não vás embora até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Bom, ele oferece e tal. Quando ele termina de oferecer, isso é muito forte. Porque muitas vezes nós achamos que entendemos. E nós vamos lá e damos a Deus aquilo que nós achamos que estamos abafando. É tudo que Deus quer. Isso aqui agora resolve minha vida. Deus recebe. Mas aí ele vem e fala com Gideão. É o seguinte. Na casa do teu pai, eu vou parafrasear, é bem assim. Na casa do teu pai, foi o teu pai levantou na casa dele um altar a Baal. Essa sua baixa autoestima está totalmente voltada para um menino que tem feridas, que foi criado num ambiente de adoradores de Baal. Eu tenho uma obra com você que é muito grande. Mas para isso, você vai ter que ter o quê? Coragem. Eu quero que você vá lá, derrube o altar da sua família. Porque eu estou te chamando para algo grande, Gideão. Mas você não consegue fazer nada grande fora se primeiro você não fizer dentro. Eu quero derrubar o altar, os altares da nação, mas eu não derrubei os altares da minha própria casa. Eu quero viver um resultado extraordinário aqui fora, sem primeiro lidar
com os altares da minha própria família. E aí Deus manda ele lá e fala assim, ó, você vai derrubar o altar de Baal e de Azerá, o pó sagrado, você vai pegar tudo isso, com mais o boi de 7 anos, ó, vocês não estão há 7 anos na miséria, sendo saqueados? Eu quero o segundo boi, porque o primeiro seu pai já deu para Baal. Agora eu quero o segundo boi, que é a garantia de vocês, que aquele segundo boi de 7 anos, naquele período de crise, era a garantia deles. Era a segurança deles. Você pode ver. O boi, o senhor foi específico, vocês estão há 7 anos vivendo essa opressão. Eu quero o segundo boi. Que vocês têm colocado toda a segurança de vocês nele. Você vai pegar o segundo boi de 7 anos e vai oferecer, construir um altar com o que você destruiu lá. Você vai levantar um altar para mim e oferecer esse boi em sacrifício. Aí ele pegou o Gideão. Mas todo o resultado que veio depois dependia dessa decisão aqui. Sabe aquela decisão que vai mudar o rumo, não só da sua vida, da sua casa, mas de uma nação? Era algo desafiador. Ele corria o risco real de morrer. O povo estava tão cego que ele ia mexer numa caixa de marimbondos. E às vezes nós não queremos lidar com essas coisas difíceis. Assuntos difíceis. Situações difíceis. Nós queremos que Deus, tá bom, então tá bom, eu recebi e tal, ó, tô dando meu cabrito, os outros, eu recebi sua oferta, maravilhoso. Mas agora é hora da gente ir mais profundo, Gideão, que é o que Deus está chamando alguns aqui. Ele está dizendo, é a hora de você ir para um lugar mais profundo, você lidar com coisas que são difíceis, mas que são a resposta. As definições, esse passo de fé, essa coragem para obedecer em algo tão difícil, é que leva você a romper com uma barreira que está aí por 7 anos, no caso deles. Era um problema de 7 anos que só piorava. Só piorava. Você ter a noção que o negócio era tão arriscado, que ele pegou 10 homens e fez à noite. À noite. Chamou 10 dos seus servos e fez o que o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família, dos homens da cidade. Fez tudo de noite. E não durante o dia. Você vê que foi algo arriscadíssimo. Mas ele foi lá e derrubou o altar do seu pai. Algumas pessoas nunca pararam para derrubar o altar do pai. Estão, de alguma maneira, repetindo a história, gemendo, porque tem um altar que nunca foi quebrado, tem um padrão que nunca foi quebrado, tem uma mente que nunca foi renovada. Eu quero fazer coisas grandes, mas eu não entendo que tem um padrão, que tem um altar que precisa ser demolido. E em cima eu preciso levantar um altar para o Senhor e oferecer ao Senhor aquilo
que eu coloquei a minha confiança? Onde você colocou sua confiança? Como é que você responde às demandas da vida? Você quer mostrar, não, eu vou então, tá bom, eu vou libertar Israel de Midian. Você tem que libertar primeiro a sua casa. Você tem que primeiro derrubar, antes de você derrubar o altar da nação. Você tem que derrubar o altar da sua casa. Esse tem sido o problema desta nação. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não eu tenho que fazer. Na minha casa, você na sua casa. A igreja tem que fazer. Nós precisamos demolir os altares. A todos esses deuses que foram sendo levantados. Baal representa o quê? Vamos pegar algumas características de Baal? Baal, teoricamente, é o Deus da prosperidade, das chuvas. Ô, Joás, o abiezita Joás, você levantou um altar a Baal e a Zerá, um pó sagrado, para atrair prosperidade para a sua vida. E vocês estão na miséria e teu filho está num tanque de prensar uvas, tentando salvar o pouco que sobrou. Parece que teu Deus não está resolvendo o problema. Mas parece que você está ofendendo a Deus, levantando na tua casa um altar ao Deus que teoricamente vai te prosperar. Mas você está cada vez pior. Baal também, os adoradores de Baal são desequilibrados. Eles se mutilam, eles são ansiosos. Eles ficam fazendo a mesma coisa sem funcionar. Você quer lembrar? Quer saber como é que é um adorador de Baal? Vamos ver que você lembra. Qual é a cena que você lembra? No Monte Carmelo, os 450 profetas, o que eles estavam fazendo? Aquilo é o que Baal exige, aquela ansiedade, aquela coisa agressiva, e o cara se corta, e o cara se mutila, e o cara tenta de tudo. Eles tentaram de tudo. E nada funcionou. Essa é uma característica dos adoradores de Baal. Eles estão se mutilando. É uma ansiedade, é uma automutilação já. Eles fazem de tudo para ter o que eles querem, para fazer Baal responder. E Baal não responde. Alguns estão, né, de alguma maneira, derramando sangue, perdendo, exaustos, fazendo a mesma coisa que não está funcionando. E aí eles intensificam. Vai ler o texto e você vai ver, eles intensificam na mesma ação que não estava funcionando e não funcionou. Os adoradores de Baal, eles são perversos e contraditórios. Lembra da Jezabel, que foi capaz de mandar as autoridades de Israel contratarem 2 malfeitores para mentirem contra Nabote, para poder tomar o que era do Nabote? Esse é o adorador de Baal. Ele mente para ter o que ele quer. Ele continua mentindo para ter o que ele quer. É um mentiroso. Ele é só um mentiroso. Para ter o que ele quer, ele mente, ele é perverso, ele engana para ter o que ele quer. Eu quero e a pessoa é inescrupulosa para ter aquilo, ela vai sem nenhum temor, ela faz coisas horríveis. Os
Vai ver os profetas de Baal, os que estavam profetizando, se não me falha a memória, 30 profetas ali profetizando em transe para Acabe, que ele ia para a guerra, que ia ter sucesso, não sei o quê. Ali tinha um espírito de mentira, porque só tinha um que falou a verdade, que não era da turma dos profetas de Acabe. O Micaías, que disse, se você voltar vivo, não foi o Senhor quem falou. E não voltou mesmo, morreu. Mas tinha 70 dizendo, vai ser um sucesso. Porque o adorador de Baal, o profeta de Baal, ele vai falar o que você quer ouvir. Falar o que você quer ouvir. E você vai ver uma coisa muito clara entre os adoradores de Baal. Eles são oscilantes e eles querem fazer tudo do jeito deles, na hora deles, da forma deles. Então, pega basicamente isso aqui, que você vai ver se você descobrir se você é um adorador de Baal ou não. Porque você pode estar achando que está adorando a Deus, está adorando Baal. Sem se dar conta que está. Mas o seu comportamento é de um adorador de Baal. Então, Deus estava dizendo o quê para Gideão? Gideão, meu filho, é o seguinte, dá vitória, eu já falei para você, você vai vencer Midian como se fosse um só homem. Essa é a parte fácil. Mas eu vou te pedir um negócio difícil. Vai lá e destrói o altar de Baal do seu pai. E pega a segurança de vocês. O boi, o segundo, de 7 anos, que equivale ao tempo que Midian está perseguindo vocês, e oferece nesse altar que você vai destruir, vai levantar outro para mim, no mesmo lugar. É o que você vai fazer. Você despedaça o altar do seu pai, está lá. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em um holocausto com a madeira do poste. Você vai usar tudo agora para o Senhor. Tudo que era para Baal é para o Senhor. Que você irá cortar. É tudo para o Senhor. Quando amanheceu o dia, após ele ter feito isso, a cidade estava um alvoroço. E os homens da cidade queriam matá-lo. Inclusive, apelidaram ele de Jerubaal, que quer dizer, aquele que contende com Baal. Aquele que contende com Baal. Olha lá. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado. Olha o nível que estava esse povo, na miséria. Na miséria. Olha o tanto que esse povo estava distante de Deus, que quando eles olham tudo ali demolido, o segundo boi sacrificado no altar recém-construído, eles ficaram endemoniados. Perguntaram uns aos outros. Quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho aqui, ele deve morrer. Não parece verdade, né? Esse povo se apresentava como de Deus. E esse povo ficou nesse estado, mantém o texto, olha isso aí. Quando o Gideão, Deus sabia que era mexer numa caixa de marimbondos. Porque tem coisas que a gente faz que revelam os corações. E não é isso que Deus quer? Revelar os corações? Olha lá, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado.
revelou os corações. O Deus, o Baal, estava tão enraizado no espírito desse povo, que esse povo queria matar Gideão. E assim, muita gente tem se comportado. Quando se mexe nos deuses delas, elas se revelam. Quando Deus começa a mexer naquilo que é o Deus dela, que está lá entranhado nela. Que ela tenta até dar uma disfarçada que não é tanto assim, agora derruba, mexe para ver. Você vai saber com quem você está lidando. Os caras queriam matá-lo. E aí o pai dele, né, se coloca na frente, teve lucidez, né? E falou, olha, se Baal fosse Deus, ele podia ter se defendido. Quer dizer, o pai viu, né, isso, né? Espera aí, eu estou levantando um altar para esse Deus que o meu próprio filho pode derrubar. Então, isso aqui não é Deus coisa nenhuma. E essa é a verdade. Tem gente que está agarrada, respondeu à multidão hostil que o cercava. Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Se o altar dele foi derrubado, é porque isso aí nunca foi Deus. Ele não tinha poder nenhum. Vocês estão tudo cego, igual um dia eu estive. Então, ali você vê que o resultado que ele precisava na casa dele, ele teve. Porque ele teve a coragem de ir lá. Agora ele tinha que derrubar da nação. Mas tudo começa primeiro em casa. Ele derrubou o altar. Nós não vamos vencer nada aqui fora se nós não derrubarmos os altares familiares, crenças, enganos, uma mentalidade, um padrão, um sistema. Talvez você está aqui na igreja, mas quando vê um problema, revela seu coração. Você não responde muito diferente dos seus pais, da sua mãe, talvez do seu pai, dos seus irmãos, do pessoal da sua família. Talvez você não responde. Eles são medrosos, você também é. Eles vivem assustados com tudo, você também vive. Gente, tem coisa que é escandalosa. Aquilo era um escândalo. Na casa de Joás, ele levantou um altar com pó sagrado. E Deus deixou claro, como Ele está deixando para mim e para você. Nós estamos querendo vencer um monte de coisas aqui fora, mas não estamos vencendo os demônios familiares, os deuses familiares, os altares familiares, uma mentalidade, um sistema que está ainda assim, tomou a nossa vida, que alguns continuam possuídos por isso, porque toda vez que mexe no seu Deus, a pessoa revela o que está lá. O negócio está entranhado lá, está lá nas entranhas dela, fica evidente que ela tem um Deus e não é o Senhor. Toda vez que ela tem um problema financeiro, o que é que sai? Desespero, medo, reclamação, chororô, brigaiada, uma coisa errada. Toda vez que tem um problema familiar, sai a mesma coisa. Toda vez que tem um problema de saúde, sai a mesma coisa. Ué, peraí. Esse cristianismo
É para mesmo? Você creu em Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso, para momentos fáceis e para momentos difíceis. É um estilo de vida. E Deus, muitas vezes, vai permitir situações na nossa vida para revelar o nosso coração, para que você venha descobrir qual é o Deus, o que mexe com você e demolir isso aí. Porque quando você fica deprimido por causa de uma coisa, mostra que você tem um Deus. Quando algo te derruba, seu humor muda, mostra que você tem um Deus. Porque o humor desse povo mudou completamente quando mexeram no Deus deles. Você já viu gente que basta mexer no Deus da pessoa para sair o que está lá dentro? Então, vencer Midian como um só homem, porque eu vou estar com você. O maior desafio, de cara, foi derrubar o altar da família. Foi derrubar o altar que estava lá na casa do pai. E pegar aquilo que era a segurança deles. Depois, na lei das guerras, a Bíblia fala, isso já o Senhor falou com antecedência, ó, quando você for para a guerra, se tiver gente medrosa, tira, porque ele vai, o medo contagia. Não leva o medroso, não. E aí o Gideão, após isso, ele convoca o povo, aparece 32 mil. Uma pergunta. O senhor fala, pergunta quem está com medo. 22 mil de cara levantou e estava com medo. 22 mil, com uma pergunta. Então, você tem que ir vendo. Alguns você não precisa fazer nada, só pergunta para ele. Faz só uma pergunta. É o suficiente para ele desistir de grandes projetos. Alguns estão fracassando exatamente em derrubar os altares de casa. Alguns, uma pergunta é o suficiente para fazer a pessoa desistir de um grande propósito, de um grande chamado, de um grande projeto. Aí o Senhor, conhecendo o coração daquele povo, falou assim, esse povo é tão orgulhoso que ainda tem gente demais. Senhor, espera aí. O inimigo são uns 135 mil. Estão cheios de tanques de guerra, que são aqueles camelos que são tantos como a areia da praia. Está escrito. Que eram tantos que é como a areia da praia. E o Senhor vem e fala assim, não, tem 10 mil aqui, né? Tem muito. Porque esse povo é tão orgulhoso que esse povo ainda vai achar que foi a força deles que ganhou a guerra. Você vai para a fonte de Harote e é o seguinte, aquele que se mostrar distraído, você vai mandar para casa. Eu quero só aqueles focadíssimos, que mostram uma coragem. Gente, sobraram 300. E o Senhor disse para ele, ó, com esses 300 homens, você vai vencer esse inimigo. E você não precisa temer. São muitos detalhes nas Escrituras. Muitos. É um texto que vale a pena você lê-lo, porque são detalhes. Eu gosto muito da parte que ele pede um sinal para Deus e coloca a lã e fala, Senhor, ó, é o seguinte, eu quero a lã molhada e o chão, a grama enxuta. Ele vai lá e encontra desse jeito. Ó, agora eu quero o contrário, eu quero a lã seca e a grama molhada. Ele vai lá e encontra daquele jeito, o que nos ensina que para Deus tanto faz. Tanto faz.
a lã está seca e o chão molhado, ou o chão seco e a lã molhada. Tanto faz para Deus. Nós temos essa mentalidade que tem coisa que é mais fácil. Para Deus, tanto faz. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí Deus manda Gideão com 300 homens com vasos de barro e uma tocha dentro. E antes dele entrar no acampamento de Midian, e tinha a Malequita lá também, ele fala para ele, ó, dá uma descida aqui, você vai ouvir da boca do inimigo o que eu vou fazer. Aí ele encontra 2 homens dos inimigos, um contando o sonho dele, diz assim, eu fico encantada com essa passagem. Ele fala, eu tive um sonho essa noite, que um pão de cevada, que era considerado o pão dos pobres, rolava e destruía todo o acampamento. O cara do lado interpreta. Entre os inimigos tinha um profeta. Às vezes Deus vai falar na boca de alguém só para te levantar. Olha lá, tive um sonho, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Aí o cara do lado falou assim, é Gideão. Olha lá, seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão. Gente, o Gideão era o cara segura o texto, ó, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas, olha o cara, o inimigo. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Gente, esse cara era desconhecido. Esse é o cara que estava lá malhando trigo no tanque de pressar uvas. Esse é o cara da menor tribo, da família mais pobre. O menor da casa do pai. Agora o inimigo está discernindo um sonho e dizendo, é a espada de Gideão. Por quê? Porque esse homem, ele fez aí daqui com medo, mas ele mexeu na parte mais sensível. Enquanto nós não lidarmos com aquelas partes difíceis e sensíveis da nossa vida, demolindo os altares da nossa própria casa, nós não vamos aparecer. Você não se torna uma autoridade do nada. Aquilo que ele fez mexeu com todo mundo. A notícia correu. Porque ele correu um risco de vida. Ele sabia, tanto sabia que ele fez à noite. E a Bíblia diz, essa estratégia militar, ela é estudada, inclusive, por Israel. Porque quando eles vão com o vaso, a tocha dentro do vaso, e eles tiram, aquilo deu uma sensação de um exército que era muito maior do que era. E o inimigo acreditou numa coisa que, na verdade, confundiu, porque eles atacaram à noite, e um começou a atacar o outro. E a Bíblia diz que eles se mataram. Eles se mataram. Então, foi uma obra tão grande. Uma obra tão grande. Você vai vendo os detalhes, depois os reis fogem, ele ainda mesmo cansado está perseguindo. Depois, Efraim, que tinha o peito estufado, tinha até capturado os príncipes.
E agora vem contra ele, era tudo que ele não precisava, mas você vê uma capacidade de conciliar. E ele vence aquela guerra, liberta. Claro que a história continua, e se eu tivesse tempo até estenderia um pouco mais, mas creio que Deus quer que essa mensagem entre no seu coração, dando a você a clareza, o discernimento, de que, enquanto nós não tomarmos decisões, mexer naquelas áreas difíceis e sensíveis, não adianta eu tentar ir para mais. Deus vem falando muito sobre essa mentalidade escrava. Não adianta você tentar e fazer algo grande aqui fora, se você não quer lidar com aquilo que é desafiador aqui dentro. E que, na verdade, é quando a gente mexe em algo que é difícil, que é sensível, que os corações são revelados. E não é o que Deus está falando, que é tempo de corações serem revelados? É tempo de corações serem revelados. Nós não vamos conseguir vencer nada aqui fora, se nós não vencermos e não derrubarmos os altares que estão dentro de nós. As fortalezas que estão controlando a nossa vida. Os deuses, os altares da nossa própria família, o sistema, que talvez você não está percebendo o quanto você carrega com você. E aí nós vamos oferecendo nossos cabritos para Deus, ele está recebendo. Mas chega aquele momento que ele diz assim, tá bom, vamos lá, nós temos coisa grande aí pela frente. Vamos fazer o que funciona. Eu quero, recebi seu cabrito, mas agora é isso aqui que eu quero de você. Eu quero que você vá lá e despedace. Vai ter bronca, a coisa vai ficar feia, mas é assim mesmo. Aguenta firme. Vai, o negócio vai ficar violento, mas é isso aí. Eu quero que você despedace o altar do teu pai. O altar de Baal e de Azerá. E eu quero que você pegue o boi, o segundo, que é a garantia de vocês. Aquilo onde vocês têm botado a confiança. O bicho já tem 7 anos, ó, o tempo da perseguição, do domínio de Midian. Eu quero que você levante um altar nesse lugar e coloque esse boi em cima. Essa oferta para mim. Então, assim, observa que tem um antes e tem um depois. Ele chamou atenção, malhando, ele mostrou a indignação dele, mas você vê que o espírito dele, a unção, a autoridade dele mudou. Quando ele mexeu na parte mais sensível, que é o que todo mundo foge. Vamos nos colocar em pé, a mão no coração. Com a mão no coração. A gente sabe o que Deus está falando com a gente. Você pode tentar desconversar.
ignorar. Né? Deixar para lá, fingir que não é com você. Oh, não, o que Deus está falando, não é bem assim. A gente pode. Nós podemos ignorar, fingir até que não entendemos, mas não. A história de Gideão é uma história riquíssima. É um ensino para a vida. É riquíssima. Para mim, assim, eu tiro lições poderosíssimas da história dele. Eu consigo ver o caminho certinho, sabe? Que Deus, você traz para o seu contexto, e você vai pedindo revelações para Deus, você vai conseguindo ver o que Deus está mostrando. Não se engane. É tempo de Deus revelar corações. E Deus está mexendo e está nos impulsionando a lidar com coisas que momentaneamente a gente parece que atrai até problema, né? O Gideão atraiu perseguidores, aqueles que estavam jurando ele de morte. Mas o que é a vida, se eu não enfrentar o que eu tenho que enfrentar? Às vezes eu posso correr um risco de morte, como Gideão, para obedecer a Deus. Mas o que é a vida? Se eu não sair desses questionamentos e religiosidade e tentativas falidas, eu preciso ir logo. Tá, eu estou dando meu cabrito, Deus está recebendo, mas não mudou nada só com o cabrito aqui. Precisou mexer em algo que ia mexer não só com a casa dele, mas com a família, com a nação. Mas aquilo impactou. A visão em relação a Gideão mudou tanto. Que agora até o inimigo está discernindo o sonho do outro, dizendo: quem era Gideão até outro dia, gente? O cara que ele se via como um incapaz. Mas a vida é assim mesmo. Você pode viver uma vida pequena, no anonimato, até você decidir obedecer a Deus. Porque o dia que você se levanta com coragem e obedece a Deus, você vê um divisor de águas na sua vida. Algumas pessoas vivem uma vida muito aquém, reclamam. O que foi feito das suas maravilhas, Senhor? Mas toda vez que o Senhor fala, vai com o que você tem. Não, mas eu não tenho essa capacidade. Eu enxergo em você um poderoso guerreiro. Vai. Tá, Senhor, então fica aqui, que eu vou te oferecer uma oferta. Estou aqui. Manda a sua oferta. Recebeu, Senhor? Recebi. Agora eu recebi a que você quis me dar. Agora eu quero que você dê aquela que eu vou pedir a você. Nunca, tenha certeza, passou pela cabeça do Gideão que o próximo passo era algo tão desafiador, sensível, perigoso, e que momentaneamente ia levantar um tumulto,
Porque tem coisa que Deus nos manda fazer, que você chega a se perguntar, era Deus mesmo, meu Deus do céu? Será que era Deus? Que não é possível. Parece que a minha vida virou de pernas pro ar. Mas é isso aí mesmo. E se você ficar aí se poupando, cedendo à covardia, e não mexendo, não lidando com o que você tem que lidar, você nunca vai ter um rompimento real. Às vezes nós precisamos despedaçar alguns altares, que é um padrão que vem perpetuando, sabe? Vem se perpetuando. A gente sabe, dentro do nosso contexto, o que é que Deus está falando. Você quer sair dessa opressão, não quer? Você quer sair dessa pressão midianita, que principalmente afetou a nação, escravizou a nação, empobreceu a nação. Aquela era uma nação produtiva, ela estava produzindo, o problema não era produzir. Leia o texto, você vai ver, ela produzia, mas Midian vinha e saqueava tudo. Não era é interessante, porque tem tempo que o céu cerra. Nesses dias, o problema não foi esse. A terra produzia, o povo ganhava, mas Midian consumia com tudo. A terra não se tornou improdutiva, porque tem fases em Israel que você vê, por exemplo, no tempo de Acabe, que não tinha chuva, então ficou uma sequidão que não produzia nada. Você vê uma passagem que Acabe chama Obadias e fala para ele, olha, vamos em algum canto para ver se a gente acha alguma nascente ainda, um pouco de alimento para os animais, que estava morrendo tudo, morrendo tudo. Nos dias de Gideão, o texto fala que produzia, tanto que o Gideão estava malhando o trigo, tinha produção, mas o inimigo estava levando. Então você tem que analisar tempo a tempo, às vezes você não é, nem que você não está ganhando, você está ganhando, o céu não está cerrado, a terra não está improdutiva, não há esterilidade, mas tudo que você produz o inimigo leva. Tudo que você produz o inimigo leva. Por quê? E não era Satanás. Midian tinha domínio sobre Israel porque Deus tinha permitido. Tem domínios que estão sobre nós que Deus tem permitido. Para quê? Para despertar em nós o poderoso guerreiro, para nos levar a lidar com áreas que nós jamais lidaríamos, não é? Não é só uma dor profunda que nos leva, é o seguinte, ou eu vou ou não vai dar, meu Deus, eu tenho que ir. É a coragem para obedecer. E a coragem do Gideão em obedecer a Deus levou ele a vencer uma guerra que era impossível. Tinham 135 mil inimigos. Camelos, a Bíblia fala que eram tantos como a areia da praia. A Bíblia não exagera. Então, devia ser assim, um negócio a perder de vista. E foi vencido com 300 homens, com eles mesmos se matando, ou os inimigos se matando. Mas enquanto nós não vamos lá,
lidar exatamente com as áreas mais difíceis, porque essa era a área mais difícil dele, pode acreditar, mais sensível, oferecer a Deus aquilo que muitas vezes foi onde nós colocamos a nossa segurança, nós nunca vamos poder ver tudo do mais que Deus pode fazer. Vamos. Coragem é um princípio. E não dá para você ter uma grande vida se você não levantar tudo em cima desse alicerce. Quando se fala coragem para obedecer, é lidar com áreas que são desafiadoras para nós. Mexer em coisas que talvez você fugiu a vida toda de mexer. Derrubar altares que você talvez nunca derrubou. Tem um padrão aí, ó, que está trazendo um domínio sobre a sua vida, que trava a parte mais gritante em Israel era exatamente o financeiro. Eu li para você. Foi quando empobreceu que eles decidiram buscar a Deus. Até porque eles adoravam Baal exatamente por conta das finanças. E agora eles viram que Baal não estava fazendo nada, muito pelo contrário. E eles recorrem a Deus. E Deus fala exatamente por que estavam vivendo aquela situação. Escuta, nós precisamos parar de culpar o que está fora. Midian era colateral. Porque o diabo é colateral. Midian era colateral. Eram as consequências daquela primeira parte, do primeiro versículo. De novo, Israel voltou a fazer o que sua reprova. Tem coisa que está na nossa vida que é só a consequência de um passo que eu dei ali, ó, e vem vindo. Lembra que eles fizeram esconderijos ao invés de irem buscar Deus? Lembra que eles esperaram empobrecer demais para ir buscar Deus? E Deus mandou o profeta para dizer por quê. Então, às vezes a pessoa está lá culpando outra coisa e, na verdade, tudo se resume no quê? Na parte espiritual, meus queridos. Na parte espiritual. Não adianta ficar culpando uma coisa e outra. Vamos admitir que a maioria, gente, eu estou vendo, a maioria vem apostatando, a maioria é morna, a maioria, Deus deixou de ser a prioridade há muito tempo. Você está pregando para a pessoa, toda vez que vem uma situação, o que sai dela envergonha, é incredulidade, é medo, são as mesmas coisas de sempre. Hoje é domingo. E você vê pessoas que perderam o temor. Nós vivemos um tempo em que as pessoas perderam o temor. Elas simplesmente não aparecem. Elas perderam o temor. Você vê que nós vivemos um tempo que tem que ter uma resistência muito grande, porque na Europa foi acontecendo assim. E aí os pregadores de pulso,
cheios do Espírito Santo, foram morrendo. Foi vindo uma geração que não tinha aquela força. E o povo foi se afastando de Deus, que hoje, igrejas que um dia foram centros de adoração, agora são bares, são boates. Está aí, é só você fazer uma pesquisa. A cultura está tomando conta dos corações. As pessoas estão cedendo para a cultura numa rapidez que chega a ser assustador. E elas optam por um engano mesmo. Algumas até vão, mas estão à procura do que for mais amplo possível, que não confronta e não exige mudança interna, porque Baal não exigia mudança interna. Então, se você não cuidar da sua vida espiritual, você vai sendo corrompido e não percebe, é sutil. E aí a cegueira é tão grande que você fica tentando só na base do quê? Se esconder. Agora você se esconde do problema, como se isso fosse a solução. Você vê que Deus não deixou, tirou o próprio Gideão do seu tanque de prensar uvas e colocou ele à mostra diante de todo o povo. O Senhor colocou ele diante de todo mundo e fazendo algo que mexeu com todo mundo. E eu vejo Deus mexendo nos corações. Ele está chamando pessoas. Escuta, até quando? Você vai vir para o culto, tá maravilhoso, adorou, lindo, vai para casa, não muda nada. Os altares estão aí, você nunca para mexer e está reclamando que não está indo, mas também não quer lidar com o que precisa lidar. Gente, o maior problema da nação era espiritual, mas só mexeu com o povo quando mexeu no bolso. O maior problema o problema da nossa vida é espiritual, o problema dessa nação é espiritual. Mas não mexeu, olha que coisa, se não é uma repetição mesmo, olha, ilustra, gente, ilustra o que a gente vive, né? O povo demorou muito. Por muito tempo o povo se contentou em se esconder, em buscar esconderijos. Até que a situação financeira foi chegando num ponto insustentável. E não é que não estava produzindo, produzia, mas estava indo tudo, o inimigo levava tudo. E como que o Senhor começou a lidar com aquela situação? Levantando um homem e mandando ele lidar com uma área sensível, derrubar o altar da casa do pai dele. Isso te é revelado? Então, amém. Vamos orar então. Você sabe o que fazer, Senhor meu Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo e grande. Em nome de Jesus eu lhe imploro que o discernimento, uma revelação do Espírito,
profunda, mas profunda, que não fique uma sombrinha de dúvida, que ela consiga ver dentro da vida dela, do contexto dela, do mundo dela, com clareza, não só o que foi dito, mas até o que não foi dito, que lhe seja revelado. E ela tem a coragem de se levantar agora e lidar com aquilo que vai sim, ela já sabe que pode causar um problema, aparentemente, momentaneamente, até parecer pior do que ela estava vivendo. Mas o Senhor está deixando claro aqui. Não tem como avançar para nada enquanto você não vencer, não demolir esse altar, não vencer esse padrão, não demolir essa fortaleza, não se livrar desse padrão. É o altar da casa do teu pai, você vai ter que derrubar. Seu pai não vai derrubar. Talvez seu pai nem está aqui mais. No caso do Gideão, Senhor, o Joás estava lá, mas alguns, o pai não está aqui mais não. É ele, é a sua vez. É o Senhor dizendo, você está esperando que a sua mãe lute essa guerra, que o seu pai lute essa guerra, que a sua família lute essa guerra. Eu levantei você para lutar essa guerra. E ser a estrutura que não só vai mudar a sua família, mas vai abranger outras pessoas, vai atingir outros. Você pode ter ataques, represálias, mas é hora de lidar com situações difíceis, sensíveis, conversas difíceis, demolir altares, rejeitar aquilo que Deus rejeita. Que cada um entenda, Senhor. É hora de nós darmos aquilo que o Senhor está nos pedindo. Porque talvez o que nós temos dado até hoje, o Senhor tem recebido. Mas agora, para nós vivermos a mudança, a virada, é preciso demolir o altar e colocar aquilo que eu chamo de segurança, entregar para o Senhor. Cubra cada um com teu sangue. Quebranta os corações, coragem é um princípio, coragem para obedecer é o primeiro passo, não adianta, Senhor, ceder para o medo, para a covardia, é o caminho da derrota. Cada um sabe onde precisa mexer, e cada um sabe a coragem que precisa botar para fora, porque o Senhor nos deu para todos nós um espírito de coragem. Nós temos, é só usarmos e lidarmos com aquilo, Senhor, que talvez alguns não vão entender, não vão gostar, vamos até talvez atrair alguns inimigos, mas nós precisamos ouvir o Senhor. Como disse Pedro, mais importa obedecer o Senhor do que a homens. É coragem para obedecer. Porque se nós não fizermos uso, Senhor, da coragem, porque tem gente que diz que tem coragem para muita coisa, mas a verdade é que nós mostramos coragem na obediência. É quando nós decidimos fazer algo que sabemos que a sua vontade é difícil, é doloroso, é desafiador, mas é o que o Senhor espera de nós. E cada um aqui
com certeza sabe para onde o Senhor está apontando a seta. O que o Senhor está dizendo que precisa mexer, mudar, tirar, derrubar. Porque se não for assim, nós nos tornamos os fariseus, religiosos, cheios de rituais, mas sem exemplo, sem testemunho, sem vitória. E que coisa mais triste, vivermos uma vida debaixo do jugo do inimigo. O inimigo tem o poder sobre nós, através de uma doença, através da miséria, através do seu domínio. Cada um sabe. Às vezes uma vida, um controle através dos sentimentos, uma dependência emocional. É uma escravidão. E o Senhor nos chamou para a liberdade. Que coisa mais triste uma vida escrava. Ter tudo à disposição para viver uma vida livre e viver uma vida escrava. Uma vida que não avança, que está sempre dando voltas ao redor da mesma montanha. Está sempre reclamando das mesmas coisas. Está sempre no mesmo lugar. Mas falta coragem para obedecer radicalmente uma direção sua. Vem, Senhor, levanta o teu povo com poder, porque coragem o Senhor nos deu, só temos que usar. Está escrito que o Senhor já nos deu. Então, passa do teu sangue, acampa os teus anjos aqui, vai falando, vai tocando profundamente, se manifesta poderosamente, revelando, discernindo, falando, revelando, e que nenhuma pessoa consiga, na verdade, suporte, tolere continuar da mesma forma, mas que uma decisão firme seja tomada aqui hoje. Não. Se eu não me conheço, eu quero me conhecer. Se eu não estou vendo, eu quero ver. Mas o Senhor não me chamou para essa vida. O Senhor me chamou para uma vida abundante, ainda que com desafios, mas é uma vida que cresce, uma vida que avança, não uma vida estagnada que está sempre voltando ao mesmo lugar. Eu oro, Senhor, para que a sabedoria faça parte da vida de cada um. Que a sabedoria do Espírito, a revelação do Espírito, venha e ilumine a todos nós, para que possamos dar os passos certos, as respostas certas. Continue falando, tocando, dirigindo, ajudando cada um a sair daqui, a botar em ordem o que precisa ser colocado, e claramente começa a botar ordem na vida espiritual. Porque uma mente ordenada leva uma vida ordenada. Muito obrigada. Eu te amo, eu louvo o Senhor e agradeço por sua bondade e fidelidade. Grande, grande é o Senhor, obrigada por tudo. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer:
eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.